Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui, claro, trazendo muita coisa maravilhosa para você. E você que está em casa já sabe, né, que aqui na Bale Books o negócio aqui não é só conhecimento, não é só leitura, é realmente transformador. E como eu sempre digo, né, existe pessoas, como eu já disse até para você, pessoas que falam, pessoas que pensam, pessoas que até fazem muita coisa, mas existe aquela pessoa que transforma. E a gente está nesse momento da coletânea Homens que Transformam. Esse homem é um homem que verdadeiramente não só transformou sua própria história, mas esse homem também ajuda a transformar outras vidas. Por isso, você também que não adquiriu esse livro, Homens que Transformam, já sabe, corre, não perde tempo. Você pode também dar de presente para alguém, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu esposo, mulher. Então, você que está assistindo já sabe, Homens que Transformam. E nesse momento, vamos falar com ele. Ele sempre diz assim, ó: "Caminhar sempre". E aí ele também diz assim, ó: "A fé é o que me move e o propósito é o que me sustenta". Olha que forte. E você? E a pergunta é: e você? O que te move? O que te sustenta todos os dias? Sabe quem ele é? Simplesmente Gilânio Calixto. Ele é advogado, é professor, é palestrante, é paraibano. Gente, esse homem faz tanta coisa que eu nem vou falar, deixar que ele fale para você, senão eu vou me perder, né. Mas esse é o cara, e ele está aqui hoje para falar ao seu coração. Gilânio Calixto, tudo bem Isso. com você, Tudo querido? jóia, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui participando de um projeto que muda vidas, de uma editora que transforma pessoas, porque hoje a leitura está se perdendo, nós precisamos Verdade. resgatar isso aí. Mas é uma honra estar aqui com vocês, vivendo esse momento único, eterno, porque ele fica para sempre. Sim. Um prazer imenso, Rose, estar aqui com você, é edificante. E, assim, a honra na verdade, gente, ele disse que a honra é dele, mas a honra é nossa e a honra tenho certeza que é de você, leitor, que quando ouvir essa história vai se identificar profundamente. E quando a gente fala de homens que transformam, a pergunta agora é, sinceramente, como foi para você participar desse projeto, né, e entender, olhar para sua vida de uma forma, tudo que você passou e dizer: "Nossa, hoje eu estou em um projeto de vários homens também, assim, de histórias de legado inspirador". A gente estava falando, na estante com um médico de 76 anos, assim, com mais de 50 anos, ele também é cientista de profissão na cara, uma história, cada história linda. E aí você diz: "Eu também faço parte desse projeto, eu também sou um homem que inspira". Então, para você, como foi participar desse projeto? Olha, tá sendo assim, algo que parece que Deus falou comigo lá atrás, nas Sim. minhas caminhadas, que esse dia ia acontecer. É uma sensação, emoção, eu fico emocionado por tudo que vivi. E quando eu caminhava estudando, eu acho que Deus falou comigo naquela época que um dia estaríamos juntos aqui. Bastava eu olhar para cima, saber para onde estava olhando e a quem estava escutando, e não desistindo, porque eu tive tudo para desistir. Morando distante dos grandes centros, no interior, não tinha energia elétrica na época, na década de 90. Então eu acho que esse dia se concretiza de um sonho, eu caminhando nas estradas lá na Paraíba. Ai, uau! E você não parou, né? Caminhar sempre. Sempre. Caminhou tanto, gente, caminhou tanto. Ele caminhou tanto, 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 que chegou a fundar um instituto. Não é isso? Isso, Conte isso, um isso. pouco mais sobre esse instituto. Então, eu fundei um instituto lá em Queimadas, é uma cidade da região metropolitana de Campina Grande, na Paraíba, e dou aula na faculdade lá. Sou advogado, tenho escritórios nessas 2 cidades, na área de família e direito previdenciário, porque tudo que envolve sentimento, emoção, mudança de vida me encanta, me atrai, e eu me sinto transformando as pessoas quando conquisto os seus direitos, né, então isso edifica muito. Então, foi quando surgiu a ideia lá do Instituto Crescer, que fica na cidade de Queimadas, com aulas online e aulas presenciais. Os testemunhos são diversos, né. O que que a gente aborda? O crescer da pessoa, o crer e o ser, né. O ser, o fazer e o Uau! ter é um conjunto de coisas, e a gente vai transformando à medida que as pessoas vão se autoconhecendo. Cada vez mais necessário, é preciso a gente se autoconhecer. Então o instituto é isso, ele muda vidas, ele muda pessoas, ele muda nós mesmos. Uau! E a pessoa que está assistindo quiser conhecer esse instituto, o que é que a pessoa faz? Nos segue lá nas redes sociais, Qual a tem rede social? M Crescer, M de Maria,
Crer e Ser tudo junto, É isso arroba aí, então já @mcrescer. sabe. Segue aí ele já já, para você antes de você começar esse podcast, você já tá lá, ó, seguindo, já vendo ele como é, e eu vou seguir, eu vou acompanhar e eu também vou crescer, Isso. né. Inclusive 2026 vem cheio de novidades. Eu estou aqui em Florianópolis hoje, com vários objetivos e vamos somar juntos. Uau, graças a Deus. Gilânio, me diz uma coisa, a gente desde quando a gente começou, aí eu tô falando aqui sobre caminhar sempre, ele caminhou tanto, a gente caminhou tanto, que fez o instituto, e caminhar sempre. Talvez você se questione assim: "Por que que ela tá falando caminhar sempre?", né. Na verdade, esse caminhar sempre é uma história de persistência. E essa história de persistência que significa caminhar sempre, o que seria isso? Para as pessoas entenderem por que caminhar sempre, o que significa isso para você? Conte um pouco dessa história para que as pessoas entendam. Olha só, Rosê, como eu disse, nasci no Lá no interior, início, né, lá no sim, início, né. Então eu caminhava 18 quilômetros para estudar, 9 para ir, 9 para voltar. Do sítio, nasci no sítio, na zona rural, e na época não tinha energia elétrica. É engraçado, eu sempre falo isso em todas as cidades que eu andei, eh, que quando eu coloco um tênis, minhas pernas já começam, é como se acendesse uma luz. sim, De tanto que eu andei, eu acho que ela tem uns traumas, né, sim. que quando eu boto o tênis para caminhar, parece que as pernas já sinalizam: "De novo?". Eu acho de tanto que eu caminhei lá Gente, é na muito minha já são 18 todos os quilômetros, dias. todos os dias, e assim, a comunidade, as pessoas que me viram crescer, né, são testemunhas oculares desses Sim, momentos. Então eu saía de manhã, 4 horas da manhã, e era para chegar na escola de 7. Então, chovendo, guarda-chuva, tênis pendurado no guarda-chuva, com a farda. Na época chovia bastante, bastante, passávamos 15 dias chovendo. A região de Campina Grande é região fria, região serrana, então não secava a roupa, era engraçado isso. E persisti, fiquei engraçado que onde eu andava é uma estrada que fica nas proximidades do aeroporto de Campina Grande. sim, Campina Grande tem voos diários lá, vários voos. E o que acontece? Na época era Varig, e sim. a hora que eu descia e caminhando para casa sem almoço, com os livros na cabeça e o sol Você tinha quantos quente, anos nessa eu época? tinha 16 Na anos, no 15, no auge da 16, adolescência, que adolescência. adolescente já, né, tem a Isso. questão hormonal, é mais impossível, você estava ali, na força. O que que fez você continuar? Você de segunda a sexta, caminhar 18 quilômetros, que é 9 para ir, 9 para voltar, o Sim, que que te aí fazia? assim, aí eu olhava o avião da Varig passando, eu falava assim: "Um dia eu vou andar em você". E engraçado, né, eu conversava sozinho no mato, na estrada de mato, e só em São Paulo eu fui 65 vezes. Meu Deus. Então foi uma trajetória, assim, que eu tenho a agradecer. Mais uma aqui com você hoje, presente de Deus, sem dúvida nenhuma. O que me fazia era a vontade de vencer, de sair Sim, daquele lugar, isolado, que hoje não é mais, sim. né, a evolução vai transformando as pessoas. Hoje tem energia elétrica, água saneada, internet, digital, Nossa, mansões. é uma facilidade Mansões hoje. nesse sítio, enfim. Então eu queria sair desse, como neto, sobrinho e filho de educadores, eu queria avançar mais, eu sabia que existia um Brasil que eu não conhecia. E a única forma, não tinha internet naquela época, a única forma era com os livros. Então eu fiz dos livros, fiz dos meus livros meu melhor amigos, tem coleções e mais coleções, enfim, então foi isso, foi a vontade de voar. De sair daquela região em que eu nasci e me criei, conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, e assim foi, graças a Deus está sendo ainda mais. Caminhou 18 km. 18, e E todo as mundo pessoas conhece. É engraçado que todo mundo conhece minha história, a grande maioria das pessoas lá, sim. os professores. Tivemos um encontro agora Tão espe esse ano, e foi sensacional encontrar professores. Faziam 35 anos, 30 anos que não encontrava, aposentados já, e foi aquelas fotos, aqueles abraços e aquelas lágrimas de emoção, né. Minha mãe também aposentada, professora aposentada, reencontrou os amigos, então foi um momento que cada vez mais eu tive a certeza sim, que é preciso caminhar. é. É bíblico. E olha que interessante, né, naquela época caminhando todos os dias 18 km, Sim, né, ida e volta, você olhando para o avião dizendo: "Um dia eu vou andar em você", você já andou várias vezes e hoje você andou em um avião para contar a história de que você sonhou isso, com o avião. isso.
e saí cedo. Uau, né, então tipo, meu Deus, né, realmente é aquele ditado que o mundo dá voltas e quando você sonha, você consegue realizar. A fé sempre foi um pilar central na sua vida ou é algo que veio a partir de agora? Conta um pouco mais sobre a fé, em que momento ela se tornou essa força a força que é hoje para você? Sim, olha, eu desde criança sou envolvido com a igreja, né, então eu Sim, tive um segmento familiar, inicialmente predominantemente católico, sim, praticante. Então eu tive minha avó como catequista, minhas tias também, então a fé sempre estava presente. E engraçado que também para experimentar a vivência de um momento religioso, ir à missa, nós andávamos não andávamos 9, andávamos 6. sim, Então eram 6 quilômetros para ir para Queimadas, porque na região onde eu me criei, pertence ao município de Queimadas, que se limita com Campina Grande. sim, Mas a igreja que a gente frequentava era a paróquia de Queimadas. Então, mesmo criança, antes dos estudos na rua, eu já, ia para essa igreja com meus tios. Então a fé nasceu disso aí, mas eu diria que eu ressuscitei há 10 anos atrás. Quando? Quando eu compreendi o que é a fé. O que é viver da fé, porque a gente escuta bastante por aí a fé, a fé, a fé, é verdade. mas a gente não sabe como exercer a fé, como estar conectado com Deus. Às vezes a gente fica procurando Deus no alto, não, ele está muito mais além desse alto, desse céu que a gente chama, né, então ele está em mim, está em você, está nas pessoas. Não é à toa que é o horizontal e o vertical da cruz. Então a gente encontra Deus na vertical e na horizontal da cruz. Então, eu diria que nasceu já lá no passado, mas se solidificou ainda mais, se intensificou ainda mais, agora já depois de pai, de casado, Sim. de de dono de casa, de família, de base de valores. E hoje, quando você fala dessa fé também, da sua família, da sua esposa, do seu filho, eh, é tudo junto que te faz um propósito, que te faz acordar todos os dias, ou não? O que você considera como batalhas vencidas e propósito de vida? Olha, sem dúvida nenhuma, a família é uma base, né, fundamental. Eu diria que os degraus da vida, né, o Sim, degrau espiritual, o degrau social, o degrau, psicológico, financeiro, são as bases. Relacionamento e sentimento, eu diria que são nossas 2 pernas. Então se a gente está bem, sentimentalmente e bem no relacionamento social, de família, de amigos, de pessoas que convivem conosco, mesmo distante, a gente vai caminhar com mais frequência, com mais entusiasmo, olhando sempre para o alto. Então, o propósito eu me sinto numa responsabilidade, eu acho, por vir de uma família tradicionalmente de educadores, de transformar pessoas. hum. A ver a importância que cada um tem e a força que cada um de nós, temos dentro de nós mesmos e a vontade. Então tudo que a gente quer, que a gente planeja, que a gente foca, a gente consegue. Então eu acho que esse é o meu propósito, é ser instrumento na vida das pessoas, porque automaticamente quando você transforma, Rose, você se Você transforma transforma. primeiramente, né. Teve algum momento na sua vida que você entendeu que a dor, ela não é só dor, ela faz parte de uma caminhada? Como é que você olha para esse lado da dor? O que é que você pensa em relação a isso? O que é que você tem a dizer em relação a Sim, dores sim. que você passou e que Olha, você superou e que te fez hoje o homem que você é hoje? sim, eu diria que as dores são os puxões de orelhas. Hum, São os puxões que nos faz enxergar além, porque sim, se você se acomodar, reclamar, a aceitação, por exemplo, a dor ela gera naturalmente nos seres humanos uma insatisfação, o que é perigoso, né, porque a insatisfação paralisa, porque você olha de lado e você não tem um equilíbrio, tudo te deixa insatisfeito. Então, quando a gente não valoriza aquilo que a gente tem para somar e adquirir mais conhecimento, mais edificações na nossa vida, mais transformações, tudo fica paralisado. Então, eu diria que os erros, as dores, ela, se você ergue a cabeça, sim. você consegue seguir
com resultados. E todo mundo quer Uau, resultado. É vou até interessante que anotar meu aqui. avô dizia assim: "Meu filho, até o sapo quer voar". E eu não entendia quando eu era criança essa Sim, frase. Então hoje, depois de adulto, de uma vida com experiência, ele dizia assim: "Olha, o sapo tem 4 patas. sim, Ele pula porque ele fica o tempo inteiro olhando para cima numa posição erguida e ele vê os pássaros e as borboletas voarem. Então ele pula, então ele pensa que voa com essa distância do pulo. Então se o sapo quer voar, imagina nós que fomos criados por Deus, a gente tem muita potência para voar". Então interessante, era isso, de um agricultor interessante. semi-analfabeto, né, e se você observar realmente o sapo ele só olha para baixo quando ele vai pegar a comida, né. Ele estira aquela É, e língua e depende, porque capta, assim, né. se às vezes o sapo, como ele come mosquito, essas coisas também, né, se estiver caçando Isso, ele ele aí é, isso, exatamente. Então é uma coisa que eu sempre, ouvi de meu avô essas coisas, né, sim. e segui com esses ensinamentos, tanto ele como minha avó também. E falar nisso, assim, teve alguém específico na sua caminhada que te fez, assim, te deu força para você Sim, continuar, foi sua sim. inspiração? Quem foi essa Uhum. pessoa? Olha só, na verdade todos os meus familiares contribuíram muito, mas sempre tem, afinal de contas, como eu falei, eu sou filho e neto de professores. É, Então, eu não tinha como educadores, é. eu não tinha como burlar, porque meu pai era agricultor, é agricultor, hoje aposentado, meu avô era agricultor e, Sim, minha mãe professora, minha avó professora, minha tia professora, meu tio, então sim, tem uma história de 2 tios aí. Que é meu tio Genilson, que é engenheiro, mora no Recife há muitos anos, e quando eu era criança ele já estava nesse patamar que também andou muito na época, antes de mim. Então e o meu tio veneziano, que faleceu agora tem um ano, que eles que ficavam me inspirando e dizia assim: "Olha, você nasceu para estudar". E eu era pequenininho, quando sim, eles visitavam a gente, de 5 em 5 anos, o meu tio do Rio demorava bastante para ir, mas a gente sempre se comunicava, então ele me incentivava muito. sim. E meu tio Genilson foi que me fez olhar fora da caixa, já engenheiro, eu na infância e ele engenheiro, e eu vendo a vida que ele tinha social, de trabalho, de responsabilidade, construiu várias estradas em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, construindo estradas como engenheiro civil. Então, ele é uma pessoa hoje que eu tenho uma referência, assim, que foi meu um piloto que disse: "Olha, aqui esse é o caminho, insiste". Minha avó também, discutivelmente, a mãe dele, minha avó paterna. Então são pessoas que estão marcadas eternamente na minha vivas, Sim, que mas fala a verdade, a sim, gente sabe que mesmo com pessoas com suporte, né, seja sim, suporte emocional, físico, com pessoas ali, essa rede de suporte, a pergunta é: você já pensou em desistir em algum momento mesmo assim ou não? Ou você sempre foi esse alguém que: "Tá, eu sou eu vou, eu aconteço e acontece o que acontecer"? já. Teve Que uma momento fe foi esse? Foi em 1992, foi Por quê? a sensação de desistência. Porque como eu andava muito, né, eu não logrei êxito em uma matéria, Sim. eram 23 disciplinas. No Então era uma escola técnica em 1992, quando eu iniciei o nível médio, porque era nível médio e o curso sim, técnico de telecomunicações na Escola Técnica Redentorista em Campina Grande. sim, sim. Então quando eu não e acontecia o seguinte, se você era reprovado, você não atingia a média, você saía da escola. Você não poderia continuar. E continuar nessa escola técnica era um sonho meu de infância, porque eu Sim. tive 2 primos que fizeram sucesso nessa escola. Então, quando eu não passei, eu falei assim: "Nossa, não vou conseguir". E nesse intervalo, o padre, que era o diretor da escola, chegou para mim e falou assim: "Olha, aqui a gente não permite reprovado continuar, Nossa. mas eu vou abrir uma exceção. Você vai repetir o primeiro ano do ensino médio, porque você só por 3 décimos você ficou reprovado numa disciplina, eletrônica digital". Eu não esqueço disso nunca. E eu fui às lágrimas, minha mãe ficou emocionada na época também comigo, e foi quando eu retomei novamente em 93, 94 e 95 o ensino médio técnico nessa escola, que me levou
aí em São Paulo mais de 50 vezes. Uau! Meu Foi essa Deus. escola. Então foi nessa escola eu fiz o curso de telecomunicações e entrei numa empresa de tecnologia de um grande banco multinacional e foi isso. Então eu pensei em desistir quando eu fui reprovado, de voltar para a roça e ser agricultor, como meu pai, como meu Sim. avô. Esse livro aqui, Homens que Transformam, né, eu vejo que não só o livro Homens que Transformam, você que ainda não adquiriu já sabe, tem que adquirir esse livro, que são histórias super, ultra, hiper inspiradora, transformadora e ativadora. Ativadora por quê, meu Deus? Ativadora porque pode te ativar simplesmente o seu propósito e pode fazer você enxergar a vida de forma diferente. Então, esse livro pode te ativar a ser muito mais, depende de você. Além disso, gente, eu queria falar desse livro aqui. Por quê? Eu vejo que você, Gilane, fala muito sobre propósito, sobre Deus, sobre fé. Então, o que seria esse propósito? O que seria Deus para você? O que é fé para você? E o que é degrau de Deus para uma vida nova? Olha só, Rose, eu em 1996, em setembro de 96, eu estava no aeroporto de Guarulhos, a minha, primeira viagem a São Paulo, Hum, setembro de 96. Eu parei um pouco no intervalo do voo, e quando eu sim, cheguei em São Paulo, eu falei assim: "Meu Deus, eu estou na maior cidade do sim, país, um grande centro urbano, com 19 anos de idade, e no aeroporto de Congonhas, e eu fui na capela, na verdade no aeroporto de Guarulhos, sim, e eu fui na capela, e sim. fiquei lá, tem uma capela ecumênica lá, e quando eu sentei na capela, eu fui às lágrimas, porque tinha sido minha primeira viagem de avião Meu Deus. para São Paulo, maior centro urbano do país, Sim, e eu surgiu na minha cabeça a ideia do livro. sim, Eu posso transformar pessoas. Eu consegui, aquele menino do interior, do sítio que andou 18 quilômetros. Eu acho que foi aí que a fé deu um grande estalo no meu caminhar. E foi assim que eu, comecei a escrever, por incrível que pareça, as primeiras páginas desse livro. E passou anos na gaveta, não tenho nenhum problema em falar isso, sim, sim, passou anos na gaveta, para se complementar, depois dessa grande visão que eu tive, dessa mudança de vida que eu adquiri, e aí está uma obra que questiona a gente, que fala sobre fé, como você falou, porque os primeiros degraus da nossa vida é a gente se questionar, sim, né, questionar a si mesmo. A gente precisa nos conhecer para que possamos conhecer os outros, sim. estarmos bem conosco mesmo, e é uma dimensão, né, é uma dimensão espiritual, psicológica, sentimental. Então o livro é uma linguagem simples, que fala muito sobre nós mesmos e a sua ligação com Deus, Sim, né. Então quando você, por exemplo, tem uma aceitação, como eu falei, quando você aprende a perdoar, porque, por exemplo, se você guarda rancor, o rancor faz mal a quem? A quem a quem guarda, guarda, quem e carrega. não a pessoa que você não gostou daquela Sim, pessoa. perfeito. Então, são mudanças que se você começa, por isso que chamei de degraus, Sim, porque é um degrau para o crescimento. E é, se Deus é vida, Deus é luz, Deus é tudo que é abundante na natureza, então é um crescimento, é degrau. sim, E, detalhe, não é que você vai ler o livro e você vai se transformar com a simples leitura do livro, até mesmo porque o maior livro do mundo, um dos sim, maiores livros do mundo, se não o maior, é a Bíblia, para o cristianismo, e a gente vê que tem pessoas que conhecem, sabe do primeiro versículo ao último, e não consegue se é transformar. sob decisão, né. É decisão, é visão, é mudança. Então, na verdade, você tem que estar aberto ao novo, eh, você tem que se questionar e responder. Então, nele eu abordo degraus simples como o perdão, a aceitação, o fazer ao outro sem querer nada em troca, se despide de você. Sim, Para se conhecer melhor, para avançar. Falo sobre o amor também, então são degraus que vai nos construindo. Primeiro, a gente, não pode exigir do outro aquilo que a gente não tem, sim, né. O coração a boca fala do que o coração está cheio, então isso é um ditado antigo, mas uma frase que me norteia, que foi algo assim que
foi um instrumento para esse livro, onde estiver o teu tesouro, Ali ali está descansa o o teu seu coração. coração. Então, se o meu tesouro é o ter, é é o fazer, não que o fazer e o ter não sejam importantes, eles são Sim, complementares, sim, mas o ser é aquele que sim. nos acompanha eternamente. Então, onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o seu tesouro é o seu trabalho, ali vai estar teu coração. Se o teu tesouro é a conta do banco, ali vai estar teu coração. Então, na verdade, a gente precisa ser completos, edificante, abundante, porque tudo é abundante. Quantos grãos de areia tem? Não dá pra Quantos contar. pingos de chuva tem? Não dá pra contar. Quantas nuvens tem? Não dá Quantas árvores tem? Quantas gramas tem? não dá pra Quantos contar. animais tem? Né? Então, quantos homens e mulheres tem? Estimativas de bilhões. Estrelas que Quantas certo. estrelas? Então, é isso, Eita, né? Tudo é maravilha. abundante. Então, Verdade. a perfeição a gente está em busca e caminhando. Por isso que eu digo uma vida nova, porque a gente precisa, eh esquecer determinados atos, não trazer sempre o passado, apesar de eu ter vivido um passado de dificuldades, mas o agora é o grande presente. Sim. Esse momento que nós estamos Verdade. vivendo é divino, então é a vida Uhum. estar nesse momento, É nesse o agora, poder do o agora, né. poder do agora. E falar nesse poder do agora, gente, como você mantém o equilíbrio, né, porque além da sua profissão, você é pai, você é esposo, você é escritor, você tem um instituto, você ainda eu acredito que você ainda exerce a profissão, né? Sim, de Ainda advogado, exerce a profissão professor à da noite. advocacia Isso. e tá, vamos lá, como é que para as pessoas que estão assistindo agora, como é manter esse equilíbrio, né, essa dosagem, equilíbrio, fé, espiritualidade, performance, como é? Olha, para manter o equilíbrio, como eu falei, é necessário, é como se fosse, eu sempre uso o seguinte parâmetro, é como se eu tivesse com um armário Sim, de gavetas. Então, quando eu estou na advocacia, no escritório, eu sou o Gilânio advogado. Quando eu estou na faculdade, o Gilânio professor. Quando eu estou em casa, o Gilânio pai, o Gilânio esposo, o Gilânio cristão, o ser humano abrangente. Por quê? Porque eu tenho que puxar a minha família, aprender com eles. Tá aqui meu filho, que veio sim, comigo nesse momento, para eu aprender com ele e ele aprender comigo. Então eu aprendo com minha esposa e minha esposa aprende comigo. Então, somos uma soma, nós precisamos entender isso, que nós somos elos. Ó, eu estou hoje aprendendo com você, e você aprendendo comigo, então somos um elo. Então a Baile Books, ela tem essa essência de juntar elos e formar uma corrente, como aí o livro Homens que Transformam, porque na verdade corrente é forte. Né, então é um sinônimo de fortaleza, de sabedoria, então a editora faz isso juntando cada pingo, eu diria que a cada pingo, cada elo que essa obra, vai oferecer para quem vai ler, experimentar e pegar alguns exemplos de experiências de vida, que as experiências nos faz maiores, né, então uau. Para o leitor hoje, o que é que você gostaria que as pessoas mais entendessem? Claro que quando a gente fala de leitura, cada um tem sua interpretação pessoal, né, a sim, gente sim, sabe, né, sim. Hã. conforme as suas crenças, sua cosmovisão, enfim. Mas hoje, o que é que você gostaria ou como você gostaria que as pessoas entendessem a sua história de vida ao ler esse momento, esse capítulo? O que é que você realmente pensa em deixar ou que você pensa em passar para essas pessoas? Olha, nós estamos vivendo, Rose, uma sociedade acelerada, Sim. né. Hoje a gente vê as conversas de WhatsApp, as redes sociais, uma aceleração constante, né. E as pessoas estão perdendo essa essência do parar. Sim, A leitura, ela nos traz uma serenidade, porque você não consegue ler algo, um livro, num local que não seja adequado. Então eu queria dizer para as pessoas ansiosas, que é a grande maioria. As pessoas ansiosas, as pessoas que estão, se sentindo incapazes, que a leitura é o melhor Rivotril. A leitura e o encontro consigo mesmo. Se você está aqui, hoje, agora, então se você vai adquirir essa obra,
tanto Degraus de Deus para uma Vida Nova, como Homens que Transformam, se você lê com foco, com consciência, com questionamentos e interpretações, você vai longe. Você vai adquirir muitas coisas. Mas como é que geralmente nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, chega em casa do trabalho, toma banho, vai ao jantar, liga a TV ou vai Automático. para a rede social, dá a hora, vai dormir. Geralmente somos despertados por Despertador. despertadores, né. Então a gente já acorda da cama, a Isso. hora está em cima da hora. Então essa é a vida que a nossa sociedade está. Então eu queria dizer que você sai um pouco da tecnologia digital e se debruce no livro, na leitura, na reflexão, né. É fundamental a reflexão. Se você está lendo uma obra, você se coloca no lugar das pessoas. Sim. Então, Homens que Transformam, você vai se colocar no lugar de cada autor que está aí vivendo aquela situação Ou talvez se e se identificando, né, tem gente identificando, que esteja exatamente. passando por algo também Isso, parecido. isso. E às vezes você tem um rancor, lá no Instituto Crescer, depois de uns cursos eu recebi muito testemunhos, e olha que eu não tinha lançado o livro ainda, da mudança que teve com a sogra, com a tia, com o primo, com o chefe de trabalho, o deixar de fumar. Né. É. Então chegar para mim e dizer assim: "Olha, Gilane, eu deixei de fumar depois do curso, porque eu me conheci melhor". Então isso é Uau! edificante, é transformante. É, Você que é da área, que transforma pessoas, transforma. ninguém mais que você para dizer sobre isso, o quanto você transforma o pensar, o sentir das pessoas, né. Então é isso. É ser esse canal, É né. ser esse canal, esse instrumento, essa ponte. Olha, estamos numa cidade que tem pontes É. que liga localidades, regiões. Então você ser essa ponte de vida. Você está sendo uma ponte de vida para mim e eu estou sendo uma ponte de vida para você. E a editora está sendo esse palco, esse chão que a gente está pisando e crescendo juntos e vivendo esse momento. Agora é um presente. Sim, Então é o hoje é divino, as coisas acontecem no hoje. O minuto anterior passou, sim. e o minuto seguinte é só Deus, só o divino, só a espiritualidade que tem, esse conhecimento do que vai acontecer. Então é isso. Obrigada, Gilane. Gilane, muito obrigada, assim, por esse momento, por abrir o seu coração, na verdade, né, contar aí do seu passado, do que você faz hoje, de Homens que Transformam, da sua obra também, que você também vem transformando vida, do seu instituto. Mas, assim, nesse momento, se fosse para você mandar uma mensagem para uma pessoa que está assistindo, eu não sei o modo que ela tá, não sei o que ela está sentindo, do que ela está pensando, do que ela está falando, mas o que é que você falaria para essa pessoa nesse momento? Olha para essa câmera aqui e abre o seu coração. Pode falar o que você quiser, ou pode dar uma dica, ou de repente você pode falar do seu instituto. Esse momento é seu, assim, fique muito à vontade para que você Sim. abra o seu coração. Olha, Rose, e você que está nos assistindo agora, eu diria o seguinte: nós somos resultado para onde olhamos e a quem escutamos. Talvez você esteja vivendo uma situação, uma circunstância, um momento, indesejável, mas eu diria que é o seguinte: a quem você está ouvindo? Para onde você está olhando? Isso é fundamental. Talvez você precisa deixar acordar esse gigante, essa gigante mulher, esse gigante homem que existe em cada um de nós. Está escrito que Jesus bateu na porta e disse: "Eis que estou à porta e bato. Se permitires, entrarei e cearei com ele". Então, talvez, muitas vezes, Rose, nós precisamos deixar que a vida entre em nós, que ela floresça e que nada será resolvido a gente deitado. A gente precisa sempre estar de pé, na vertical, nessa haste que segura essa, eu diria, essa cruz, essa dádiva, porque a vida é uma dádiva e uma cruz ao mesmo tempo. Tudo passa e todos nós temos problemas, temos situações. No mundo dos vivos, e estar vivo é uma graça divina, é um presente de Deus. Então, se você que está vivo, porque eu tenho muitas alunas, Rose, mais de 200 alunas, muitos tomam medicamento, vivem
dependendo do medicamento, o medicamento é essencial, ele é necessário, mas essa força que existe em mim, em você transformante, é ela que precisa, ela tá o tempo inteiro balbuciando aí, querendo se manifestar. Então, lá no Instituto Crescer, a gente trabalha com aulas online, com cursos online, ou melhor, e também presencial. E é interessante que as pessoas querem sempre presencial, É pela né, conexão, né, pela o ser conexão, humano pela hoje tem a gente tem eu sempre digo assim, nós somos muito conectados virtualmente e virtualmente. desconectados emocionalmente, eu tô falando no presencial. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que não olham no olho, mesmo estando perto. Isso. Então é como se a gente tivesse uma sede de conexão humana. Aham. E que se Deus, como você fala muito de Deus e Espírito Santo, é Pai, Filho e Espírito Santo, então, ou seja, a gente não pode ser sozinho, Isso. sabe, é como se a gente realmente tivesse essa sede de interligação e que a gente realmente precisasse dessa união, dessa comunhão. E se a gente olhar, tudo obedece essa regra tridimensional na nossa vida. Sim, Pensar, sentir sentir, e fazer. fazer, né. Então tem isso, ser, ter e fazer. Então a gente lá no início da nossa época educacional, a gente aprendeu cabeça, tronco e membros, É, né. Você falou aí cabeça. dessa regra tridimensional. Então, continuando ainda e dizendo para você que nos assiste, você é gigante, e não é filosofia. Se autoconheça, não esse autoconhecimento que infelizmente por alguns é vendido por aí, mas o autoconhecimento de não olhar para baixo o tempo inteiro, porque quem muito olha para baixo tropeça na lama. Eu tenho um amigo que fala isso e por fim eu criei um ditado, eu vou dizer assim, lá na escola que todo mundo já adotou, saiu até algumas camisas com esse slogan, se é que eu posso dizer, é o hashtag FFD. FFD, firme, forte em Deus. Uau. Então, como eu tenho espiritualidade aguçada Sim. assim, então eu criei esse FFD, firme e forte em Deus. Então para você que está nos assistindo, seja você FFD, firme, forte em Deus, se conhecendo, contribuindo, somando, fazendo sempre o bem. Faça ao outro aquilo que você quer que o outro lhe faça. Deseja ao outro aquilo que você quer que o outro lhe deseje. Essas são as chaves e onde estiver o teu tesouro, ali está o Está o teu seu coração. coração. Ai, que lindo. Muito obrigado, queria agradecer imensamente a vocês pela oportunidade enriquecedora de estar aqui. Vou levando na bagagem muita coisa boa e de muitas coisas que virão. Não será, só isso, virão muitas coisas, estou aqui para somar. Foi muito bom conhecer todos, viver esse momento, intenso do hoje, do agora, do presente divino, da natureza, da abundância de poder estar aqui. Com certeza nós que agradecemos, é claro. Esse aqui é seu, Ai, muito homens que obrigado, muito obrigado. transformam, né. Olha só, Esse é pessoal, que legal. seus exemplares estão Book nesse plano. editando o futuro uma página por vez, que maravilha. Olha só, a vida é uma página por vez, agora cabe a cada um de nós escrever uma página diferente, acreditando cada vez mais em nós. Muito obrigado mais uma vez, obrigado à editora por estar aqui, é um presente e estamos juntos, vamos Agora uma somando. rapidinha, uma Hum, palavra, uma palavra fé, um desejo. um desejo Um transformar. uau. Agora, um legado que você quer deixar, Valores do ser. um conselho que você daria? Um conselho: nunca desanime e caminhe sempre. Caminhe sempre. Quer chamar seu filho também, viu. Obrigada, Deus abençoe. Gente, você já sabe, Homens que Transformam, se você não adquiriu o seu livro, pode adquirir sim, esse é o nosso querido como é o nome Pois dele? é, João Pedro. João Pedro, esse é o João Pedro, gente, olha, mostra ele aí, Pois ó. é, aqui é Pai e filho filho, que eu lindos. sempre fico falando para ele: "Caminhe sempre, firme e forte em Deus, e onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração". Desde já, eh, dando uns puxões de orelha, né, para E que aí, João o Pedro, caminho dói o seja puxão de orelha? rapaz. Ai, Deus muito abençoe, obrigado. muito obrigada. Tchau, gente, Tchau, um até o abraço, próximo. até a próxima.